Uma semana antes do 18º aniversário do meu neto, ele olhou nos meus olhos e disse: Vó, sabe qual seria o melhor presente de aniversário? A senhora morrer logo. Assim a gente finalmente podia dividir seu dinheiro. Aquelas palavras saíram da boca dele com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Sem remorso, sem hesitação. Como se eu fosse apenas um obstáculo entre ele e uma conta bancária. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, liguei para meu advogado e disse apenas 3 palavras: dissolva tudo agora. Em 48 horas, o patrimônio que levei 50 anos construindo foi completamente desfeito. Cada parente que esperava sua parte da herança foi deserdado. Cada centavo foi redirecionado. E então, em um sábado chuvoso de março, simplesmente desapareci. O que deixei em cima da mesa do quarto do Gabriel não foi dinheiro. Não foi pedido de desculpas. Foi algo que mudaria a vida dele para sempre, mas não do jeito que ele imaginava. Se você está me ouvindo agora, conta aí nos comentários de onde você está acompanhando essa história. E se é sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente compartilha histórias reais, de pessoas reais, daquelas que a vida escreve e a gente mal acredita que aconteceram. Fica comigo até o final dessa, porque você vai querer saber cada detalhe do que aconteceu. Meu nome é Helena, tenho 64 anos e passei as últimas 5 décadas da minha vida construindo um império em cima de sacrifícios que ninguém nunca viu. Meu marido, o Alfredo, morreu quando nosso filho Rodrigo tinha apenas 7 anos. Foi um aneurisma cerebral, do nada, uma terça-feira comum que virou o dia em que minha vida se partiu ao meio. Fiquei viúva aos 32 anos, com uma criança pequena, 2 quitandas modestas na zona leste de São Paulo e uma dívida que parecia maior que o Cristo Redentor. Naquela época, mulher sozinha nos negócios era vista com desconfiança. Os fornecedores queriam pagamento adiantado porque achavam que eu ia quebrar. Os funcionários pediam demissão, achando que não ia ter dinheiro para o salário do mês seguinte. Mas eu tinha uma teimosia dentro de mim que era maior que qualquer medo. Acordava às 4 da manhã para ir ao CEAGESP buscar mercadoria. Trabalhava até às 10 da noite fechando caixa, fazendo inventário, limpando o chão das lojas. O Rodrigo cresceu entre caixas de tomate e sacas de arroz. Fazia lição de casa no depósito enquanto eu atendia clientes. Jantava a marmita fria porque eu não tinha tempo de esquentar. Nos finais de semana, quando outras mães levavam os filhos para passear no parque, eu levava o Rodrigo para conferir estoque. Ele reclamava, claro, mas eu sempre dizia: Filho, isso aqui é nosso futuro. É para você que eu estou fazendo tudo isso. E era verdade. Cada centavo que eu economizava, cada hora extra que eu trabalhava, era pensando em dar para o meu menino uma vida que eu nunca tive. Com o tempo, as 2 quitandas viraram 4. Depois viraram um pequeno supermercado. Depois 2. Investi em imóveis. Comprei pontos comerciais, aluguei para outras pessoas. Aos 50 anos, eu tinha 17 propriedades espalhadas pela cidade. Não porque eu era gananciosa, mas porque eu tinha pavor de voltar a passar necessidade. Lembrava do gosto de miséria da minha infância no interior da Bahia, quando comia farinha com rapadura porque não tinha mais nada. Jurei para mim mesma que meu filho nunca ia sentir esse gosto na boca. O Rodrigo se formou em administração em uma universidade particular boa, que eu paguei do próprio bolso. Conheceu a Patrícia na formatura. Uma moça bonita, de família bem estruturada de Moema. Casei eles aqui na igreja do bairro mesmo, mas a festa foi em um buffet chique que custou o que eu ganhava em 6 meses de trabalho antigamente. Não me importei. Meu filho merecia. Quando o Gabriel nasceu, eu achei que meu coração ia explodir de tão cheio. Meu primeiro neto. A continuação da nossa família. Peguei aquele bebê nos braços e prometi que ele nunca ia passar pelo que eu passei. Nos primeiros anos, eu era a avó presente. Buscava o Gabriel na escola quando a Patrícia tinha compromissos. Levava para tomar sorvete na pracinha. Enchia de presente todo aniversário, todo Natal, todo Dia das Crianças. O Rodrigo e a Patrícia foram morar em um apartamento que eu comprei para eles em Perdizes. 3 quartos,
2 vagas, condomínio com piscina. Eu disse que era empréstimo, mas no fundo já sabia que nunca ia cobrar de volta. Era meu jeito de cuidar deles. Paguei escola particular para o Gabriel desde o maternal. Inglês, natação, judô, tudo que ele quisesse fazer, a avó pagava. Mas conforme o Gabriel foi crescendo, comecei a notar umas coisas que me incomodavam. Ele tinha 7, 8 anos e já falava com as empregadas da minha casa com uma arrogância que me arrepiava. Um dia, a dona Neuza, que trabalhava comigo há 15 anos, trouxe o lanche dele 5 minutos atrasado e ele gritou: "Você é uma incompetente. Minha avó deveria te despedir." Chamei atenção na hora. Mas a Patrícia interferiu, dizendo que eu estava mimando demais as funcionárias e que o menino tinha razão de cobrar eficiência. Eficiência. Um moleque de 8 anos cobrando eficiência. Tentei conversar com o Rodrigo, mas ele sempre relevava. "Mãe, é só fase de criança. Ele vai aprender." Só que não aprendia. Aos 12 anos, o Gabriel quebrou de propósito o celular que eu tinha dado para ele apenas 3 meses antes porque queria o modelo mais novo. Jogou o aparelho no chão e pisou em cima, me olhando nos olhos, testando para ver se eu ia ceder. E eu, como uma boba, comprei o celular novo. A Patrícia ainda deu risada e disse: "Ah, Helena, você estraga muito esse menino. Mas fazer o quê, né? Vó é assim mesmo." Aos 15 anos, o Gabriel bateu o carro que eu tinha comprado para o Rodrigo. Estava sem carteira, pegou escondido, bateu em um poste na Avenida Rebouças voltando de uma festa. Nem se machucou, graças a Deus, mas quando cheguei no local, ao invés de estar assustado ou arrependido, ele estava irritado. "Vó, resolve isso aí. Chama seu advogado, paga logo a multa e compra outro carro." Como se fosse uma questão de trocar de roupa. Aquilo me doeu mais que o prejuízo do carro, mas o Rodrigo sempre pedia: "Mãe, pelo amor de Deus, não briga com ele. Ele está em uma fase difícil. Adolescente é assim mesmo." E eu, porque amava meu filho e meu neto mais que a mim mesma, engolia seco e deixava passar. Comecei a perceber que nas reuniões de família, as conversas sempre giravam em torno de dinheiro. Quanto eu tinha ganhado com os aluguéis daquele mês? Quanto valia o apartamento que eu tinha comprado em Pinheiros? Se era verdade que eu tinha investido em ações? Quando eu venderia as propriedades? Era sempre sobre o patrimônio, nunca sobre como eu estava me sentindo. Uma vez, no Natal, a família toda reunida na minha casa em Santana, eu estava contando sobre uma dor que estava sentindo no joelho, que o médico tinha pedido uns exames. A Patrícia estava no celular e nem levantou os olhos para perguntar se eu estava bem. Mas quando eu comentei, sem querer, que tinha recusado uma oferta de 3 milhões de reais por um prédio comercial no Tatuapé, todo mundo parou o que estava fazendo e olhou para mim. 3 milhões? Mãe, você está louca? Por que recusou? Era isso. Minha saúde não importava, mas cada centavo meu era assunto de interesse geral. O Gabriel estava cada vez mais distante, mais frio. Ele ia na minha casa apenas quando precisava de dinheiro. Aparecia com aquela cara de paisagem, me dava um beijo rápido na bochecha e logo vinha o pedido. Vó, meu notebook pifou, preciso de um novo para a escola. Vó, vou viajar com os amigos para o Guarujá, você pode me dar uma grana? Vó, quero fazer um curso de férias em Dublin, só $5.000. E eu, feito uma idiota apaixonada, sempre dava, sempre cedia, sempre dizia sim. Até que veio aquela conversa que mudou absolutamente tudo. Foi em um domingo, dia 23 de fevereiro desse ano. O Gabriel ia fazer 18 anos no dia 2 de março. Ele tinha vindo em casa porque a Patrícia tinha pedido para eu dar o dinheiro da festa direto para ele mesmo organizar do jeito que quisesse. Sentamos na varanda, eu servi um suco de laranja natural que tinha acabado de fazer e comecei a falar sobre a festa, sobre os planos dele para a faculdade, sobre o futuro. Ele estava mexendo no celular, mal me olhando. Então eu perguntei: Gabriel, o que você quer de presente de aniversário? Dessa vez é especial seus 18 anos. Pode me dizer que a avó faz o possível para realizar. Ele largou o celular devagar, olhou para mim com aqueles olhos frios que eu não reconhecia mais e disse com a voz mais calma do mundo: Vó,
Quer saber mesmo o que eu quero? O melhor presente que a senhora poderia me dar seria morrer logo. Assim a gente finalmente podia dividir seu dinheiro e parar de ficar dependendo da sua boa vontade. A senhora já viveu bastante. Já está velha. Já deu o que tinha que dar. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Fiquei olhando para aquele menino que eu vi nascer, que eu embalei no colo, que eu criei como se fosse meu próprio filho, e não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Gabriel, você está falando sério? Ele deu de ombros. Estou, é a verdade. O pessoal lá de casa vive comentando que a senhora segura o dinheiro, que não ajuda como deveria, que fica controlando tudo. Se a senhora morresse, ia simplificar a vida de todo mundo. Além do mais, pessoas da sua idade morrem todo dia. É o ciclo da vida. Pessoas da minha idade. Eu tinha 64 anos. Estava saudável, ativa, trabalhando todos os dias. E meu neto, o menino que eu ajudei a criar, estava ali, na minha cara, me dizendo que minha morte seria conveniente para os planos financeiros dele. Senti uma náusea subir pela garganta. Sai da minha casa. Falei baixo, mas firme. Ele levantou, pegou a mochila e, antes de sair, ainda disse: Vó, não precisa ficar dramática. Eu só fui honesto. A senhora sempre diz que honestidade é importante. Quando a porta fechou atrás dele, desabei no sofá e chorei. Chorei por horas. Chorei pelos 50 anos de sacrifício. Chorei pelas madrugadas que não dormi para construir um patrimônio pensando em deixar para eles. Chorei pela inocência perdida de acreditar que amor de família era incondicional. Mas no meio das lágrimas, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não era mais tristeza, era clareza. Passei a noite em claro. Enquanto todo mundo dormia tranquilo, eu estava na sala, com uma xícara de café já frio na mão, pensando em cada detalhe da minha vida. Revivia mentalmente todas as vezes que abri mão dos meus sonhos pelos sonhos dos outros. Todas as vezes que engoli desaforo calada. Todas as vezes que fui tratada como cofre ambulante ao invés de pessoa. E quanto mais eu pensava, mais eu enxergava o óbvio que estava na minha frente há anos. Eles não me amavam. Eles amavam meu dinheiro. O Rodrigo ligou na segunda-feira de manhã, como sempre ligava, para pedir que eu transferisse o dinheiro da festa do Gabriel. 15 mil reais para um buffet, DJ, bebida liberada, tudo para ele comemorar com os amiguinhos. Eu disse que ia resolver. Desliguei o telefone e liguei para outro número. Doutor Fernando, sou a Helena. Preciso marcar uma reunião urgente, hoje, se possível. Tenho decisões importantes para tomar. O doutor Fernando era meu advogado há mais de 20 anos. Um homem sério, competente, que cuidava de todos os meus negócios e documentos. Ele me atendeu às 15h no escritório dele, na Avenida Paulista. Quando entrei na sala, ele percebeu que alguma coisa estava diferente. Dona Helena, a senhora está bem. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele e falei com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Fernando, vou fazer mudanças no meu testamento. Mudanças grandes. E preciso que tudo seja feito com absoluto sigilo e a maior rapidez possível. Expliquei para ele, com detalhes, tudo o que estava acontecendo. As frases do Gabriel, o desinteresse da família, a sensação de ser apenas uma fonte de recursos. Ele me ouviu em silêncio e, quando terminei, suspirou fundo. Dona Helena, a senhora tem certeza? São decisões drásticas. Olhei nos olhos dele e respondi: Tenho 64 anos, Fernando. Passei mais tempo trabalhando para os outros do que vivendo para mim. Pela primeira vez na vida, vou tomar uma decisão pensando em mim. Então sim, tenho certeza absoluta. Passei os 3 dias seguintes em reuniões. Com o Fernando, com minha contadora, com gerentes de banco. Cada conversa era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. E o mais interessante é que ninguém da minha família percebeu nada. Continuavam me tratando com aquela indiferença educada de sempre. A Patrícia ligou uma vez para perguntar se eu ia ajudar eles a trocar o carro. O Rodrigo passou em casa para buscar um cheque que tinha pedido na semana anterior. O Gabriel mandou mensagem perguntando se o dinheiro da festa já tinha caído na conta dele. Eu respondia tudo com calma.
Pode deixar, Patrícia. Vou ver isso. Está aqui, filho. Passa para pegar. Já resolvi, Gabriel. Fica tranquilo. Por fora, eu era a mesma Helena de sempre. Por dentro, eu estava reescrevendo toda a minha história. Na quinta-feira, finalizamos todos os documentos. O Dr. Fernando me entregou uma pasta grossa com tudo assinado, reconhecido, registrado. Está feito, dona Helena. A partir de agora, juridicamente tudo mudou. Peguei aquela pasta, agradeci e saí do escritório sentindo uma coisa que não sentia há décadas: liberdade. Não a liberdade de fazer o que eu quisesse com meu dinheiro, isso eu sempre tive. Mas a liberdade de não dever mais nada para ninguém. De não ter que carregar expectativas que não eram minhas. De poder finalmente viver. Na sexta-feira, véspera do aniversário do Gabriel, fui ao shopping. Comprei uma mala grande, roupas novas, um notebook novo para mim, sapatos confortáveis. Passei no salão e fiz cabelo e unhas. A manicure comentou: Dona Helena, a senhora está diferente hoje, mais leve. Sorri para ela. Estou renascendo. Cheguei em casa no final da tarde e comecei a arrumar minhas coisas. Separei documentos importantes, roupas que realmente usava, fotos antigas que tinham valor sentimental. Deixei para trás tudo que era excesso. Quanto menos peso, melhor. A dona Neuza, minha empregada, ficou preocupada quando viu a mala. Dona Helena, a senhora vai viajar? Abracei ela com carinho genuíno e disse: Vou, Neuza, vou para bem longe. E olha, dentro daquele envelope em cima da geladeira tem uma coisa para você. É seu. Você merece. Dentro do envelope tinha R$60.000 e uma carta agradecendo pelos 15 anos de serviços leais. A Neuza sempre foi mais família para mim do que meu próprio sangue. Quando fui dormir, sentei na sala mais uma vez. A casa estava silenciosa. Olhei ao redor, para os móveis que eu comprei, para os quadros que eu escolhi, para cada pedacinho daquele lugar que foi meu por tanto tempo. Senti um aperto no peito, mas não de tristeza. Era saudade antecipada de uma versão minha que estava ficando para trás. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Pensei bastante no que escrever. Não queria ser cruel, mas precisava ser clara. Finalmente escrevi: Gabriel, você disse que o melhor presente seria minha morte. Não vou te dar esse gosto, mas vou te dar algo melhor. A oportunidade de construir sua vida com suas próprias mãos, como eu construí a minha. Dentro deste envelope está a última coisa que você vai receber de mim. Use com sabedoria. Helena. Dentro do envelope, coloquei um único documento. Era uma cópia da escritura da primeira quitanda que abri, há mais de 40 anos. A mesma que estava caindo aos pedaços quando comprei, que reformei com minhas próprias mãos, que me custou noites sem dormir e dias sem comer direito, mas que me ensinou tudo sobre sobrevivência, sobre luta, sobre o valor real das coisas. Junto, coloquei uma nota de R$50, a mesma quantia que eu tinha no bolso quando fiquei viúva. Deixei o envelope em cima da mesa do quarto dele, na casa que eu tinha comprado para o Rodrigo. Tinha uma cópia da chave ainda. Entrei em silêncio, às 5 da manhã de sábado, o dia do aniversário do Gabriel. Deixei o envelope bem visível e saí sem fazer barulho. Quando voltei para minha casa, peguei a mala que estava pronta e olhei uma última vez para tudo. Não senti vontade de voltar atrás, nem por um segundo. No caminho para o aeroporto, liguei para o Dr. Fernando. Pode executar tudo conforme conversamos. Ele confirmou. Está sendo feito neste exato momento, dona Helena. Boa sorte na sua nova vida. Desliguei e olhei pela janela do táxi. São Paulo acordando, o trânsito começando, a correria de sempre. Mas eu estava indo na direção contrária de tudo aquilo. Estava indo para o meu próprio encontro. Enquanto isso, lá no escritório do Fernando, as notificações estavam sendo enviadas. Para o Rodrigo, para a Patrícia, para o Gabriel, para cada primo, tio, sobrinho, que passava o ano inteiro me ignorando, mas que aparecia misteriosamente nas festas de final de ano, com conversas sobre investimentos e heranças. Todos eles receberam o mesmo documento. Uma notificação formal informando que o testamento da Helena Costa Silva havia sido completamente alterado.
que todo o patrimônio acumulado seria destinado a instituições de caridade, projetos sociais e pessoas que realmente fizeram diferença na minha vida. A dona Neuza receberia uma casa quitada e uma pensão vitalícia. O seu João, porteiro do meu prédio, que sempre me ajudou a carregar compras e nunca pediu nada em troca, receberia um apartamento pequeno e recursos para a cirurgia do coração que ele precisava. A Luciana, funcionária do supermercado que sempre foi dedicada e honesta durante 20 anos, receberia uma bolsa de estudos integral para a filha dela fazer medicina. Pessoas que me trataram como gente, não como cofre. Quanto ao Rodrigo, Patrícia e Gabriel, eles receberiam exatamente o que me deram durante todos esses anos. Nada além de uma lição. Lição sobre consequências, sobre respeito, sobre amor verdadeiro versus interesse financeiro. O documento também informava que todos os imóveis que estavam em nome da família seriam vendidos. O apartamento de Perdizes onde eles moravam tinha 30 dias para ser desocupado. As mesadas seriam cortadas imediatamente. As contas que eu pagava, canceladas. Eles teriam que aprender a viver com os próprios recursos, do mesmo jeito que eu aprendi aos 32 anos, viúva e sem direção. Imagino a cara do Rodrigo quando abriu aquele documento. A Patrícia deve ter ficado vermelha de raiva. Mas foi a reação do Gabriel que eu mais quis ver, mesmo sabendo que nunca veria. Ele acordou no dia do aniversário dele, animado para a festa, esperando os 15 mil reais que eu tinha prometido. Entrou no quarto e viu o envelope. Deve ter pensado que era dinheiro. Abriu sorrindo. E encontrou uma escritura velha de 40 anos atrás e 50 reais. Deve ter ficado confuso primeiro. Depois deve ter chegado a notificação no celular dele. A mesma notificação que chegou para os pais. Foi aí que entendeu. Que a avó que ele desejou morta tinha, de fato, morrido. Mas não fisicamente. A Helena que se curvava, que cedia, que engolia desaforo, que comprava afeto com dinheiro, essa tinha morrido. E no lugar dela nasceu uma mulher livre. Eu estava a 12 mil metros de altitude quando as notificações chegaram. Dentro de um avião com destino a Lisboa. Primeira classe. Não porque eu precisava de luxo, mas porque depois de 5 décadas servindo aos outros, eu merecia um pouco de conforto. Pedi um vinho branco para a comissária e brinquei no celular. Bloqueei o número do Rodrigo, o da Patrícia, o do Gabriel. Bloqueei todos os parentes. Mudei meu número e dei apenas para o Dr. Fernando e para 3 amigas verdadeiras que fiz ao longo da vida. Uma delas, a Marisa, estava me esperando em Lisboa. Éramos amigas desde os 20 anos, quando trabalhávamos juntas em uma loja de tecidos no Brás. Ela tinha casado com um português e se mudado há 30 anos. Sempre me convidava para visitar, e eu sempre dizia que não tinha tempo. Finalmente, eu tinha todo o tempo do mundo. Quando desembarquei no aeroporto de Lisboa, ainda era de manhã. O sol batia diferente ali, mais amarelo, mais suave. A Marisa me esperava com um buquê de flores e aquele sorriso largo que eu lembrava da juventude. Nos abraçamos e ela disse: conseguiu. Finalmente conseguiu. Eu tinha contado tudo para ela durante esses anos. Todas as frustrações, todas as decepções. Ela sempre me dizia para eu colocar limites, mas eu nunca ouvi. Até que a vida me empurrou para o limite e eu não tive escolha. Consegui, Marisa. Me libertei. Ela me levou para o apartamento dela em Cascais, uma cidade litorânea a meia hora de Lisboa. Vista para o mar, varandinha cheia de flores, silêncio. Um silêncio que não era solidão, era paz. Fiquei na casa dela durante 3 semanas. Passeamos por Lisboa inteira. Comemos pastéis de nata em Belém. Andamos de bonde no Chiado. Assistimos fado ao vivo em uma casa pequena e apertada na Alfama. Conheci gente nova. Gente que não sabia nada sobre meu patrimônio, sobre minha história, sobre minha família. Gente que conversava comigo porque gostava de mim, da Helena, não da conta bancária dela. Um dia, tomando café em um terraço com vista para o rio Tejo, a Marisa me perguntou: "Você se arrepende?" Pensei bastante antes de responder. Não, nem um pouco. Sei que as pessoas vão achar que fui radical, que fui cruel, mas sabe o que é mais cruel?
Dedicar sua vida inteira para pessoas que te veem como meio, não como fim. Que celebram seu aniversário pensando na herança, não em você. Que te desejam morta aos 64 anos porque seu dinheiro é mais valioso que sua presença. Marisa segurou minha mão. Você fez o certo. E agora? Quais são os planos? Sorri. Viver. Finalmente. Viver. Nos meses seguintes, foi exatamente isso que fiz. Aluguei um apartamento pequeno em Lisboa, no bairro de Graça. Um quarto, sala, cozinha, banheiro. Simples, funcional. Meu. Comecei a fazer aulas de cerâmica, uma coisa que sempre quis aprender, mas nunca tinha tempo. Minhas mãos, que passaram décadas contando dinheiro e assinando contratos, agora moldavam argila. Criavam tigelas imperfeitas e vasos tortos, que eram os objetos mais bonitos que já produzi na vida. Entrei para um grupo de caminhada com senhoras portuguesas, todas aposentadas, todas com histórias de vida intensas, todas renascendo depois dos 60. Caminhávamos 5 quilômetros toda terça e quinta de manhã. Conversávamos sobre tudo, sobre filhos ingratos, sobre maridos que se foram, sobre sonhos adiados, mas principalmente sobre recomeços. Uma delas, a dona Fernanda, me disse uma vez: Helena, sabe qual é a maior mentira que contam para as mulheres? Que depois dos 60 a vida acabou. Mentira! A vida começa quando a gente decide que nossa existência importa mais que a expectativa dos outros. Fiz amizade com o dono da padaria da esquina, o senhor Antônio. Todo dia eu comprava pão fresco e a gente conversava sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Ele não fazia ideia de quem eu era no Brasil. Para ele, eu era apenas a brasileira simpática que gostava de pão de centeio. E era libertador ser vista assim, sem etiquetas, sem história, só presente. Comecei a escrever também. Comprei um caderno bonito em uma papelaria antiga e passei a anotar meus pensamentos. Não era diário, eram reflexões sobre como passei tanto tempo construindo um legado para os outros que esqueci de construir uma vida para mim. Sobre como confundi amor com sacrifício. Sobre como permiti que me tratassem mal em nome da família. Enquanto isso, no Brasil, o caos estava instalado. O Dr. Fernando me mandava relatórios quinzenais sobre o andamento de tudo. O Rodrigo tentou entrar com processo questionando minha sanidade mental. Alegou que eu estava senil, manipulada, que não tinha capacidade de tomar decisões tão drásticas. O juiz pediu avaliação psiquiátrica e os médicos que me examinaram antes de eu viajar confirmaram que eu estava perfeitamente lúcida e capaz. Processo negado. A Patrícia foi até o cartório onde o testamento estava registrado e fez escândalo. Gritou que era injustiça, que eles tinham direitos, que era crueldade deixar o filho sem herança. O tabelião, com toda a paciência do mundo, explicou que herança não é direito quando a pessoa está viva, que eu tinha total liberdade para fazer o que quisesse com meu patrimônio e que tudo estava dentro da mais perfeita legalidade. O Gabriel tentou me ligar centenas de vezes dos números dos amigos, de orelhões, de telefones desconhecidos, mandou e-mails, mensagens por redes sociais, todas com o mesmo tom. Primeiro raiva, depois chantagem emocional, depois pedido de desculpas desesperado. Uma das mensagens dizia: Vó, eu errei, falei aquilo sem pensar, eu amo a senhora. Por favor, volta, a gente precisa conversar. Mas eu conhecia bem aquele jogo. Não era amor, era desespero financeiro. Era o medo de ter que trabalhar, de ter que ralar, de ter que construir algo do zero, como eu construí. Li todas as mensagens, mas não respondi nenhuma. Não por vingança, mas porque não havia mais nada para ser dito. Algumas pontes, quando queimam, não devem ser reconstruídas. É melhor deixar as cinzas e seguir por outro caminho. O Rodrigo conseguiu meu novo número não sei como. Ligou um dia, 6 meses depois da minha partida. Atendi. A voz dele estava diferente, cansada. Mãe, até quando vai durar isso? Até quando a senhora vai nos punir? Respirei fundo. Rodrigo, isso não é punição, é consequência. Você criou seu filho para me ver como banco.
Sua esposa nunca me viu como sogra, me viu como investidora. E você, meu filho, em algum momento entre sua infância e sua vida adulta, esqueceu que eu também sou gente, que também tenho sentimentos, que também mereço respeito. Ele tentou argumentar. Disse que sempre me amou, que sempre foi grato. Eu o interrompi. Rodrigo, você me amava ou amava o que eu proporcionava? Porque amor de verdade não fica em silêncio quando um filho deseja a morte da avó. Amor de verdade não mede afeto pelo tamanho do cheque. Você teve 50 anos para demonstrar amor verdadeiro. Escolheu demonstrar interesse. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, a voz dele chorosa. E agora, mãe, como a gente fica? Olhei pela janela do meu apartamento em Lisboa. Via as crianças brincando na pracinha em frente. Casais de idosos caminhando de mãos dadas. A vida acontecendo sem drama, sem dor. Agora você aprende a viver com suas próprias pernas, filho. Do mesmo jeito que eu aprendi quando seu pai morreu. Do mesmo jeito que eu te ensinei, mesmo que você não tenha percebido. Eu não vou mais estar aí para segurar sua mão, mas torço para que você descubra, como eu descobri, que a gente é mais forte do que imagina. Desliguei o telefone. Bloqueei o número novamente. Chorei um pouco, não vou mentir. Não pela decisão que tomei, mas pelo filho que perdi em algum momento do caminho. Ou que talvez nunca tive realmente. Aquela foi a última vez que tive contato com minha família. Com o tempo, as tentativas deles de me encontrar foram diminuindo. A vida foi seguindo. A deles em São Paulo, a minha em Lisboa. Depois de 1 ano morando em Portugal, decidi fazer uma viagem que sempre sonhei. Peguei um trem para o sul da Espanha. Visitei Sevilha, Granada, Córdoba. Lugares cheios de história, de beleza, de vida pulsando em cada esquina. Em Granada, enquanto visitava o Palácio de Alhambra, conheci um senhor chamado Miguel. Espanhol, viúvo, aposentado, viajando sozinho pelo mundo. Conversamos durante horas, sentados em um jardim mourisco, cercados de fontes e flores. Ele me contou que a esposa tinha morrido 3 anos antes e que ele decidiu vender tudo e viver de experiências. Passei 40 anos trabalhando para garantir futuro confortável. Aí minha Mercedes morreu de câncer em 6 meses e eu percebi que futuro confortável não existe. Existe presente vivido ou presente desperdiçado. Aquelas palavras ressoaram tão fundo em mim. Trocamos contatos. Ele estava indo para Marrocos. Eu, voltando para Lisboa. Mas prometemos nos encontrar novamente. E nos encontramos. Miguel foi me visitar em Lisboa 2 meses depois. Jantamos em restaurantes charmosos. Andamos pela cidade conversando sobre filosofia barata de botequim e literatura que nenhum de nós dois entendia direito. Rimos muito. E quando ele segurou minha mão pela primeira vez, atravessando uma rua movimentada, senti uma coisa que não sentia há décadas, borboletas no estômago. Não era paixão desenfreada, era companheirismo. Era o encontro de 2 solidões que decidem se fazer companhia. Não moramos juntos. Cada um valoriza demais sua independência recém-conquistada para abrir mão dela. Mas passamos temporadas juntos. 1 mês eu vou para Madrid, onde ele mora. Outro mês ele vem para Lisboa. Viajamos juntos. Já fomos para a Grécia, para a Croácia, para a Holanda, lugares que eu só via em revista e achava que nunca conheceria. Cada viagem é uma descoberta. Não só do lugar, mas de mim mesma. Hoje, 2 anos depois de deixar o Brasil, posso dizer que sou feliz. Genuinamente feliz. Acordo sem peso nas costas. Tomo café da manhã olhando para o Rio Tejo. Passo minhas tardes moldando cerâmica ou lendo os livros que nunca tive tempo de ler. Minhas noites são de conversas com amigas, jantares simples, caminhadas pelo bairro. Não é uma vida de luxo. Vivo com uma fração do que tinha, mas vivo leve. E leveza é o maior luxo que dinheiro nenhum compra. Outro dia, a Marisa me perguntou se eu não sentia falta do Brasil. Pensei bastante. Sinto falta do país, do cheiro da chuva em São Paulo, do sotaque paulista, do pão de queijo quentinho. Mas não sinto falta da vida que eu tinha lá. Aquela Helena morreu.
E foi a melhor morte da minha vida. Descobri que recomeçar depois dos 60 não só é possível, como é libertador. A sociedade quer que a gente acredite que essa fase da vida é de encolhimento, de fazer menos, de se preparar para o fim. Mentira. Pode ser fase de expansão, de fazer mais, de se preparar para novos começos. Aprendi que família não é só sangue, é escolha, é presença, é respeito mútuo. E que às vezes, para proteger nossa paz, precisamos nos afastar de quem deveria estar mais perto. Aprendi que dinheiro é instrumento, não termômetro de afeto. Que os anos que passei comprando amor me custaram muito mais que reais. Me custaram autoestima, identidade, felicidade. Aprendi que nunca é tarde para dizer não, para colocar limites, para escolher a si mesma. O Dr. Fernando me mandou mensagem mês passado dizendo que a venda de todas as propriedades foi concluída. O dinheiro foi dividido conforme meu testamento determinou. Instituições de caridade já estão funcionando com os recursos. A dona Neuza se mudou para a casa nova e me mandou foto chorando de felicidade. O seu João fez a cirurgia e está recuperado. A filha da Luciana passou no vestibular de medicina. Meu dinheiro está, finalmente, fazendo diferença real na vida de pessoas que merecem. Quanto ao Rodrigo, Patrícia e Gabriel, soube por terceiros que estão morando em um apartamento alugado menor. O Rodrigo voltou a trabalhar, aceitou um emprego em uma empresa de logística. A Patrícia dá aulas de inglês particulares. O Gabriel trancou a faculdade de administração que eu pagava e está fazendo curso técnico enquanto trabalha em uma loja de eletrônicos. É exatamente a vida que eu vivi. Ralar para conquistar. E torço, genuinamente, para que essa experiência ensine a eles o valor das coisas. Não odeio minha família. Não desejo mal a eles. Apenas entendi que amar alguém não significa se anular. Que ser mãe e avó não significa ser capacho. Que respeito é via de mão dupla, e eu passei tempo demais em contramão. Às vezes, as pessoas que ouvem minha história me julgam. Dizem que fui radical, cruel, que abandonei meu próprio sangue. E eu entendo a perspectiva delas. Realmente, visto de fora, parece uma atitude extrema. Mas ninguém viveu os 50 anos que eu vivi. Ninguém engoliu as frases que eu engoli. Ninguém sentiu a dor de ser desejada morta pelo próprio neto. Então, para quem me julga, eu digo com tranquilidade: você não precisa entender minhas escolhas. Você não precisa aprovar minha jornada, porque essa vida agora é minha. E pela primeira vez em décadas, as decisões que tomo são baseadas no que eu quero, no que eu preciso, no que eu mereço. E isso, minha gente, não tem preço, tem apenas valor. Valor imensurável de olhar no espelho e reconhecer a pessoa refletida, de dormir com a consciência tranquila, de acordar animada para viver mais um dia. Se tem uma mensagem que quero deixar com essa história é: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você. A vida não acaba aos 60, aos 70. Acaba quando você desiste de viver para agradar expectativas alheias e esquece de viver para atender suas próprias necessidades. Eu poderia ter ficado no Brasil, engolindo desaforo, comprando afeto, esperando migalhas de atenção. Poderia ter deixado tudo para uma família que me via como cofre. Poderia ter morrido sem ter vivido de verdade. Mas escolhi diferente. Escolhi morrer em vida para aquela versão minha que não me servia mais e renascer em uma versão que eu nem conhecia ainda. E foi assustador. E foi doloroso. Mas foi necessário. Hoje, aos 66 anos, moro em outro país. Tenho amigos novos, um companheiro que me respeita, hobbies que me enchem a alma, uma rotina que me traz paz. Não é a vida que planejei, é melhor, porque é autêntica. Então, minha querida pessoa que está me ouvindo agora, te pergunto: e você? Está vivendo a vida que quer ou a vida que esperam de você? Está feliz ou está conformada? Porque conformação não é destino, é escolha. E escolhas podem ser mudadas. Não importa a sua idade, não importa as suas circunstâncias. Sempre, sempre há uma porta de saída. Às vezes ela é estreita, às vezes dói atravessar. Mas do outro lado tem vida. Vida de verdade.
Não estou dizendo para você fazer exatamente o que eu fiz. Cada história é única. Cada dor é diferente. Mas estou dizendo para você não aceitar migalhas quando merece banquete, para não trocar sua paz por aprovação alheia, para não sacrificar seus últimos anos em nome de pessoas que não valorizam seus primeiros passos. A vida é curta demais para ser vivida em função dos outros e longa demais para ser desperdiçada com quem não te valoriza. Eu deixei uma fortuna para trás, mas ganhei algo que dinheiro nenhum compra: minha dignidade de volta, meu tempo de volta, minha alegria de volta. E se pudesse voltar atrás, sabendo tudo o que sei hoje, tomaria a mesma decisão, sem hesitar, porque eu vali a pena, sempre vali. Só demorei 64 anos para entender isso. Espero que você não demore tanto quanto eu. E agora te pergunto, você que me acompanhou até aqui, o que você faria no meu lugar? Se estivesse na minha pele, ouvindo seu neto desejar sua morte, vendo sua dedicação ser tratada como obrigação, seu amor ser confundido com conta bancária, qual seria sua escolha? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua opinião sincera. Você acha que exagerei? Que fui justa? Que faria igual ou diferente? E se essa história tocou você de alguma forma, se te fez refletir sobre sua própria vida, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita gente por aí vivendo em piloto automático, esquecendo que vida não é sobre acumular para os outros. É sobre viver para si mesmo. É sobre deixar legado, sim, mas não à custa da própria felicidade. Fica aqui comigo no canal. Toda semana tem histórias novas, reais, de pessoas que enfrentaram situações impossíveis e encontraram caminhos inesperados. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, participa. Vamos construir uma comunidade de gente que escolhe viver, não apenas sobreviver. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você merece ser feliz, sempre mereceu.